São 8 horas e 15 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 25 graus. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima 32. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O paulistano ganhou mais uma opção de lazer aos domingos. Você vai conhecer a ciclofaixa. Cirurgias plásticas em adolescentes. Porque cada vez mais cedo eles decidem mudar o corpo. Após o vazamento das provas do Enem, especialistas questionam a validade desse tipo de exame. Quem nunca tentou começar uma coleção? Conheça algumas pessoas que fazem dessa mania um estilo de vida. E você também vai ficar por dentro das comemorações do Ano da França no Brasil. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. Está começando o MAC Notícias. Bom dia. São 8 horas e 15 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 25 graus. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima 32 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O paulistano ganhou mais uma opção de lazer aos domingos. Você vai conhecer a ciclofaixa. Cirurgias plásticas em adolescentes. Porque cada vez mais cedo eles decidem mudar o corpo? Após o vazamento de provas do Enem, especialistas questionam a validade desse tipo de processo seletivo. Quem nunca tentou começar uma coleção? Conheço algumas pessoas que fazem dessa mania um estilo de vida. E você também vai ficar por dentro das comemorações do Ano da França no Brasil. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia. São 8 horas e 15 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 25 graus. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima 32 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O paulistano ganhou mais uma opção de lazer aos domingos. Você vai conhecer a ciclofaixa. Cirurgias plásticas em adolescentes. Por que cada vez mais cedo eles decidem mudar o corpo? Após o vazamento das provas do Enem, especialistas questionam a validade desse tipo de processo seletivo. Quem nunca tentou começar uma coleção? Conheça algumas pessoas que fazem dessa mania um estilo de vida. E você também vai ficar por dentro das comemorações do Ano da França no Brasil. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia. São 8 horas e 15 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 25 graus. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima 32 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. O paulistano ganhou mais uma opção de lazer aos domingos. Você vai conhecer a ciclofaixa. Cirurgias plásticas em adolescentes. Porque cada vez mais cedo eles decidem mudar o corpo. Após o vazamento das provas do Enem, especialistas questionam a validade desse tipo de processo seletivo. Quem nunca tentou começar uma coleção? Conheça algumas pessoas que fazem dessa mania um estilo de vida. E você também vai ficar por dentro das comemorações do Ano da França no Brasil.
Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia. São 9 horas e 52 minutos, tempo bom na capital paulista. Nos termômetros, marcam 25 graus. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima 32 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícia de hoje. O paulistano ganha mais uma opção de lazer aos domingos. Você vai conhecer a ciclofaixa. Cirurgias plásticas em adolescentes. Por que cada vez mais cedo eles decidem mudar o corpo? Após o vazamento das provas do Enem, especialistas questionam a validade desse tipo de processo seletivo. Quem nunca tentou começar uma coleção? Conheço algumas pessoas que fazem dessa mania um estilo de vida. E você também vai ficar por dentro das comemorações do Ano da França no Brasil. Estes e outros assuntos você acompanha conosco a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Olá, muito bom dia. Hoje o nosso assunto é comissão de investigações lá no Senado. Os senadores devem definir o plano de trabalho da CPI da Covid-19 nessa semana. A comissão que investiga ações e omissões do governo na pandemia foi instalada ontem e a sessão foi marcada por algumas discussões e também derrota dos governistas. Isso porque eles não queriam que o senador Renan Calheiros fosse escolhido como relator. A Justiça, inclusive, concedeu uma liminar a pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli, que suspendia essa possibilidade de Renan ser escolhido como relator. Porém, ainda durante a sessão de instalação da CPI, essa liminar foi suspensa. E aí, com Renan indicado relator, depois que Omar Aziz, do PSD, foi eleito presidente da CPI, a gente já consegue ter uma ideia da linha de trabalho das investigações no Senado. Os parlamentares querem começar ouvindo os ministros da Saúde do governo, começando já na próxima terça-feira, pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Uma lista com 11 propostas foi divulgada pelo relator e inclui algumas questões importantes que a gente destaca agora. Os senadores querem investigar as compras e negociações por vacinas e insumos pelo governo federal, além de ouvir representantes governistas sobre as medidas de isolamento social e também a quarentena. Eles também querem ouvir o governo sobre uma plataforma, olha isso, de recomendações a casos suspeitos de Covid-19, que não só sugeria, mas também indicava o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como, por exemplo, a hidroxicloroquina. As campanhas de comunicação do governo também devem ser investigadas. A ideia é fazer uma acariação com o ex-chefe da Secretaria Especial da Comunicação e membros do Ministério da Saúde. Também vai ser alvo dessa CPI a atuação econômica do governo. E aí pode acabar respingando até no ministro Paulo Guedes. Hoje, inclusive, o presidente da comissão deu uma entrevista e sugeriu que Paulo Guedes falasse menos e agisse mais. E aí vale dizer aqui que é justamente isso que a gente espera também da CPI. Trabalho técnico, objetivo e responsável. Enfim, para os analistas, esse é o tom da CPI e não deve ser nada fácil para o governo federal lidar com essas questões, com a articulação política que tem se desenhado nos últimos dias. A expectativa, então, é de discussões acaloradas na comissão, além de muitos embates também técnicos. A gente, claro, segue acompanhando todos os bastidores e repercussões políticas dessa comissão e volta assim que tiver novidades. Isso. Bom dia! Agora vamos fazer um comentário de economia sobre a realização do censo demográfico. Não parece um comentário econômico, mas você vai entender por que os motivos têm totalmente a ver com a economia. O governo federal confirmou que o orçamento de 2021
não traz recursos para a realização do censo demográfico, e por isso a pesquisa precisará ser adiada. O censo acontece a cada 10 anos e deveria ter acontecido em 2020, mas por conta da pandemia ele foi adiado. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, já havia informado que o corte iria inviabilizar a realização do censo, e por isso, logo no começo de abril, o Instituto já suspendeu a realização das provas dos concursos para os recenseadores. Então, agora fica no ar como que ficará essa questão da pesquisa. Alguns políticos estão dando a sugestão de que a pesquisa seja feita por modo online, digital, mas os especialistas afirmam que isso não conseguiria traduzir exatamente a realidade dos brasileiros, pois, como sabemos, existem muitas realidades diferentes e alguns não terão acesso à internet para poder responder a pesquisa. Então, fica no ar como resolveremos essa situação e a discussão ainda segue no âmbito político. Bom dia. Agora falando um pouco sobre saúde. Durante esse cenário de pandemia que a gente está vivendo, todo cuidado é pouco. Por isso, se puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e mantenha o distanciamento social. Mas não vamos também perder a esperança. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais começaram a testar em primatas uma vacina contra a Covid-19 que pode vir a ser o primeiro imunizante brasileiro. O teste em micos estrela deve durar cerca de 2 meses. Eles já receberam a primeira dose e devem receber a segunda daqui cerca de 1 mês. A vacina anteriormente foi testada em camundongos que apresentaram 100% de proteção. Sabemos que o processo não é rápido, os estudos levam tempo e, por isso, não podemos nos descuidar. Agora, mais voltado para o segmento de cultura, ao que tudo indica, o Oscar parece estar entrando em decadência, já que ele vem perdendo muito prestígio do público nesses últimos anos. O evento antes chegava a atingir mais de 40 milhões de espectadores até meados de 2014, e desde então ele veio sofrendo uma queda drástica na audiência. A edição transmitida agora, esse ano, teve apenas 9,8 milhões de espectadores, um número que é menor que a metade da audiência de 2020, que registrou 23,6 milhões. E essa perda de interesse do público fica nítida também pelas críticas que a academia recebeu nos últimos anos, que incluem acusações de parcialidade, compra de votos e principalmente a falta de diversidade nas categorias. E isso traz uma percepção de que os valores da premiação não estão mais condizendo com o próprio público. E apesar das tentativas frequentes da academia em reformular o programa e trazer mais diversidade e inclusividade, a premiação em si não consegue obter resultados significantes nos números, pelo menos até agora. Então, se essa queda de audiência continuar, o futuro do evento realmente fica incerto, já que ele é sustentado por propaganda e patrocinadores.